Tema 55. Nossa Senhora de Loreto. Memória. Pontos a meditar. 1. A Casa de Nazaré. 2. O Lar de Nazaré, modelo a ser imitado. 3. Tornar amável a vida dos que convivem conosco. Segundo uma antiga tradição, conserva-se no Santuário de Loreto a santa casa em que a Virgem nasceu e recebeu o anúncio da sua divina maternidade. O pequeno edifício, tal como aparece hoje, consiste num recinto retangular, construído com pedras arenosas unidas por argamassas de barro. A parte superior é de tijolo. As paredes não são visíveis do exterior, pois receberam no século XVI um revestimento de mármore. A imagem da Virgem é obra recente e substitui uma anterior do século XVI, que foi destruída no incêndio de 1921. Loreto é, desde há muito tempo, centro de peregrinação e foco de piedade cristã. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. O culto da Santíssima Virgem, sob a invocação de Nossa Senhora de Loreto, está ligada, conforme uma antiga e viva tradição, à Casa de Nazaré, a casa em que, como recorda o Evangelho da missa de hoje, Maria morou depois dos desposórios com José, a casa da Sagrada Família, o lar que São José deve ter instalado com tanto carinho para receber Santa Maria. Essa casa foi, em primeiro lugar, a casa de Maria, pois toda casa é, antes de tudo, santuário da Mãe, e ela configura-o de modo especial com sua maternidade. Deus deseja que os filhos da família humana, ao virem ao mundo, tenham um teto sobre a sua cabeça, que tenham uma casa. No entanto, a casa de Nazaré, como sabemos, não foi o lugar onde nasceu o filho de Maria e filho de Deus. Provavelmente, todos os antepassados de Cristo, de que nos fala a genealogia do Evangelho de hoje, segundo São Mateus, vieram ao mundo sob o teto de uma casa. Isso não foi concedido a Cristo. Nasceu como um estranho em Belém, num estábulo, e não pôde voltar à casa de Nazaré, porque, obrigado a fugir para o Egito pela crueldade de Herodes, só depois da morte do rei é que José se atreveu a levar Maria e o menino para o lar de Nazaré. E daí por diante, essa casa foi o lugar da vida cotidiana, o lugar da vida oculta do Messias, a casa da Sagrada Família. Foi o primeiro templo, a primeira igreja, em que a Mãe de Deus irradiou a sua luz com a sua maternidade. As paredes dessa casa testemunharam o amor entranhado dos membros da Sagrada Família, o trabalho escondido daqueles a quem Deus mais amou neste mundo. Cheia de luz e de amor, limpa, alegre, essa casa é o modelo de todos os lares cristãos. Nela devia refletir-se a alma de Maria, os modestos objetos de adorno, a ordem, a limpeza, deviam fazer com que Jesus e José, depois de um dia de trabalho, encontrassem descanso junto de Nossa Senhora. O cuidado material dos nossos lares, às vezes marcados por uma grande pobreza, instalados com os móveis modestos, nunca deixa de ter importância para essa convivência em que devemos encontrar a Deus. A Virgem Maria ensina-nos hoje que deve ser também demonstração de caridade
para com os outros. Dois. Perante o céu, aquela casa de Nazaré resplandecia de luz, porque ali estava a luz do mundo. No calor da intimidade daquele lar, o Filho de Deus foi crescendo até que chegou o tempo prefixado, desde a eternidade, para iniciar a sua pregação pelas cidades e aldeias. Contudo, deve ter recordado sempre aquelas paredes e aquele lugar pobre, mas humanamente grato. E quando, no seu ministério público, voltou a Nazaré, recordou certamente os momentos inesquecíveis passados juntos de sua mãe e São José. Por sua vez, entre as coisas que Santa Maria guardava em seu coração, estariam sem dúvida tantos pequenos episódios correntes do seu filho, que foram a alegria da sua alma. Não esqueçamos que a quase totalidade dos dias que Nossa Senhora passou na terra decorreram de forma muito parecida à de milhões de outras mulheres, ocupadas em cuidar da família, em educar os filhos, em levar a cabo as tarefas do lar. Maria santifica as coisas mais pequenas, aquelas que muitos consideram erroneamente como intranscendentes e sem valor. O trabalho de cada dia, os pormenores de atenção com as pessoas queridas, as conversas e visitas por motivos de parentesco ou de amizade. Bendita normalidade que pode estar repassada de tanto amor de Deus. Deus quer que os seus filhos nasçam, vivam e se formem num lar, que deve ser imitação do de Nazaré. Ainda que a mulher possa ser chamada a desempenhar funções capitais em outros trabalhos para o bem da sociedade, a dedicação ao cuidado do lar ocupará sempre um lugar central na sua vida, pois é ali que, através de uma infinidade de detalhes, exerce principalmente a sua maternidade, a missão mais excelsa que recebeu do Senhor. E marido e mulher não devem esquecer que o segredo da felicidade conjugal está no cotidiano, não em sonhos. Está em encontrar a alegria escondida de chegarem ao lar, no trato afetuoso com os filhos, no trabalho de todos os dias, em que toda a família colabora, no bom humor perante as dificuldades que é preciso enfrentar com esportivismo, e também no aproveitamento de todos os avanços que nos proporciona a civilização, para tornar a casa agradável, a vida mais simples, a formação mais eficaz. Na Sagrada Família, temos um modelo que devemos contemplar muitas vezes. Nazaré é a escola em que se começa a compreender a vida de Jesus, a escola do Evangelho. Aqui se aprende a olhar, a escutar, a meditar e a penetrar o significado tão profundo e tão misterioso dessa muito simples, muito humilde e muito bela manifestação do Filho de Deus entre os homens. Talvez se aprenda até, insensivelmente, a imitar essa vida. Quantas vezes, na nossa oração mental, não teremos entrado nessa modesta casa de Nazaré e contemplado Jesus, Maria e José enquanto trabalhavam e nos inúmeros pormenores de carinho que teriam entre eles na convivência diária. Examinemos hoje se os nossos lares são reflexo do lar de Nazaré, se procuramos que Jesus ocupe o centro dos nossos pensamentos e do amor de todos, se mantemos aceso o espírito de serviço, se nos esforçamos por tornar amável a vida dos outros, ou se, pelo contrário, se dão brigas frequentes, se nos preocupamos excessivamente com nossas coisas, se por pressão do ambiente abandonamos esses costumes cristãos que tanto ajudam a ter Deus presente, a bênção dos alimentos, a recitação de alguma oração em comum, a assistência à missa do domingo.
3. Que grande exemplo de convivência cotidiana, afirmava Leão XIII, referindo-se à Sagrada Família. Que imagem perfeita de um lar! Ali vive-se com simplicidade de costumes e calor humano, em constante harmonia de sentimentos, sem desordem, com respeito mútuo, com amor sincero, sem fingimentos, plenamente operativo pela perseverança no cumprimento do dever, que tanto atrai os que o contemplam. É para ali que devemos olhar, se queremos reproduzir nas nossas famílias o exemplo de Jesus, Maria e José. O calor de lá não depende apenas da mãe, ainda que a sua função não seja facilmente substituível, mas do contributo pessoal de cada um. Devemos viver pensando nos outros, usar das coisas de tal maneira que sempre haja algo a oferecer aos outros, cuidar das tradições próprias de cada família. Quanta semelhança pode haver entre a nossa vida e a de Jesus, Maria e José no lar de Nazaré. Ali, tudo transcorreu na mais completa normalidade, sem acontecimentos de grande relevo externo. O Senhor não nos pede coisas chamativas. Busca-nos, porém, na nossa família, em 1000 pequenos pormenores de entrega. Sorrir para aquele que está mais cansado, antecipar-se a servir os outros, não manifestar desagrado por coisas de pouca importância, vencer o mau humor para não azedar a vida dos outros, festejar em família esses aniversários e festas especialmente ligados a todos. Aceita, ó Senhora de Loreto, orava o Papa João Paulo II nesse santuário, Mãe da Casa de Nazaré, esta minha e nossa peregrinação, que é uma grande oração comum pela casa do homem da nossa época, pela casa que prepara os filhos de toda a terra para a casa eterna do Pai no céu. Pedimos à Virgem de Loreto que nos ensine a cuidar do nosso lar como lugar querido por Deus, para aprendermos e praticarmos as virtudes humanas e sobrenaturais, para restaurarmos as forças perdidas e alcançarmos assim uma maior eficácia no serviço que prestamos à sociedade com nosso trabalho e por meio do apostolado. Pedimos-lhe que as nossas casas sejam esses lares vivos de amor, onde o homem pode encontrar calor todos os dias, e que sejam uma antecipação da casa do céu, um céu aqui na terra. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.